Oi, juniores, tudo bem com vocês? Hoje é a minha vez de vir aqui trazer um pouquinho da palavra de Deus, né, pra gente aprender mais um pouquinho. E graças a Deus nós temos esse privilégio, né, de mesmo à distância, mesmo não podendo estar juntos como a gente gosta, né, todo domingo de manhã lá na nossa sala, nós temos o privilégio de podermos ter a nossa aula dessa forma, né? Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais uma aula. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque nós temos o privilégio, meu Deus, de poder aprender da tua palavra, poder aprender mais de ti e que essa palavra nos ensine e fique gravada no nosso coração, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Bom, hoje o nosso personagem é um personagem muito conhecido. Eu acho que ele é um dos personagens mais conhecidos, né? E a gente vai aprender uma coisa muito importante mesmo, de um sentimento que nos faz muito mal ao nosso coração e também é um sentimento que muitas vezes influencia nas nossas atitudes, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Tenho certeza que você já ouviu falar e a gente conhece um pouco, né, da história dele. E é sobre uma parte disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Moisés, ele foi, né, tirou lá o povo do Egito, com orientação de Deus, daquela forma que ele precisava libertar aquele povo, tirar aquele povo do Egito, e aquele povo, depois de um certo tempo, eles estavam no deserto, há muito tempo, na verdade, né, no deserto, e aconteceu que o povo começou a ficar bravo, que o povo começou a ficar, a palavra de Deus fala, rebeldes, né, cansados mesmo daquela situação, porque eles achavam que Moisés não estavam cuidando deles, ou de certa forma eles tinham saído do Egito para sofrer no deserto, né? E houve uma situação em que o povo muito bravo mesmo, eles queriam água, estavam com sede, com fome, e a palavra de Deus diz assim que a um certo momento Deus falou com Moisés. Eu vou deixar depois os versículos, tá? Embaixo, certinho, né? Depois da nossa atividade, mas ele tá lá em números, tá? Números 20, versículo 7, e aí depois eu deixo lá os versículos certinhos para vocês, tá bom? Eu vou ler agora com vocês. Números 7, 7 e 8, tá bom? E 9. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fala e aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Versículo 10. Moisés e Arão terminam a assembleia em frente da rocha. E Moisés diz: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar águas dessa rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com sua vara. Tomou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. Aí é esse o sentimento que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá bom? Que nós vamos aprender sobre ele. Lembra que Deus falou para ele que era para ele falar com a rocha. E naquele momento eu imagino que Moisés estaria muito cansado, né, com o que o povo reclamava muito, com o que o povo estava falando, e a atitude dele foi de bater na rocha. Só que esse momento de raiva, esse momento de ira, que é esse sentimento que nós vamos falar hoje, cuidado com a sua ira. Cuidado com esse momento de ira, porque ele vai te trazer alguma consequência. E nesse momento de ira de Moisés, ele perdeu uma coisa muito importante, uma coisa que era o objetivo dele. Escuta só. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão para esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as palavras às águas do monte Meribá. E todos os israelitas discutiram com o Senhor e aonde a santidade se manifestou entre eles. Ou seja, o objetivo de Moisés, quando ele tirou o povo, era chegar na terra prometida. E isso eles perderam com esse momento de ira de Moisés. Quando aquele povo, né, igual a palavra de Deus fala, aquele povo rebelde ficou reclamando, e Moisés, naquele momento de ira, naquele momento, eu imagino que de desespero, ele feriu a rocha ao invés de falar com a rocha, de acordo com o ensinamento de Deus, de acordo com o que Deus, né, falou para ele.
naquele momento. E naquele momento de ira, ele teve uma atitude que teve uma consequência muito séria. Ele perdeu aquilo que era o objetivo dele, aquilo que ele mais queria, que era conquistar a terra prometida, chegar à terra prometida. E é isso que nós vamos aprender muito hoje. Eu queria que você guardasse isso muito no seu coração. Nós somos seres humanos e muitas vezes na nossa vida nós passamos por um momento de raiva, um momento de ira, mas isso é muito importante porque isso traz muita consequência. No momento de raiva, nós não pensamos naquilo que nós falamos, no momento de raiva, nós não pensamos naquilo que nós fazemos. E muitas vezes as consequências são muito grandes, muito maiores. A ira é um sentimento que ela traz o sentimento de vingança, de você querer devolver a outra pessoa aquilo que ela fez a você, e a palavra de Deus fala que isso não é o certo. A palavra de Deus fala de você dar a outra face, a palavra de Deus fala de que você não deve se pôr o sol sobre a vossa ira, ou seja, você não deve prorrogar esse sentimento, você não deve deixar para outro dia esse sentimento dentro de você. A ira é um sentimento que, assim como nós ouvimos muito, que ela corrói o nosso coração, ela faz muito mal a nós. Ela nos afasta de Deus porque ela toma o lugar daquilo que Deus é em nossas vidas, que é o amor. Você tornar o seu coração cheio de ira, tornar o seu coração cheio de ódio, é uma coisa que vai fazer muito mal a você, muito mal ao seu coração. E assim como nós aprendemos, a ira, quando você usa ela em um sentimento, usa ela em um momento, ela vai trazer muitas consequências ruins para a sua vida. Nós somos seres humanos. Eu sei disso e nós vamos ter momentos que nós vamos ficar irados. Nós vamos ter momentos que nós vamos passar por raiva, por ódio. Mas o que nós precisamos é pedir a orientação de Deus e confiar que Deus está no controle. Se Moisés e Arão tivessem confiado em Deus naquele momento, tivessem ouvido o que Deus tinha ensinado a eles, o que Deus tinha falado a eles, que era para falar com a rocha, eles não iriam passar por isso. Eles não iam perder aquilo que eles mais queriam, que era o objetivo deles. Mas eles deixaram que um momento de ira, um momento de que não era para acontecer aquilo, eles perderam tudo. A consequência deles foram muito maior do que um momento de raiva. Às vezes você tá na sua casa, até mesmo num jogo, você fica com raiva. Às vezes quando a sua mãe, pai ou alguém fala alguma coisa para você, você fica irado, você fica com ódio. Não deixe que isso se prorrogue na sua vida. Não deixe que isso se torne um sentimento que faça parte do seu coração. Peça orientação a Deus. Se você tiver um momento de ira, um momento de raiva, quem já ouviu falar, né? Conta até 10. Ou então pede para o Espírito Santo te acalmar. A gente já estudou sobre o fruto do Espírito, né? Que fala da mansidão, do domínio próprio. Pensa um minutinho, reflete sobre aquilo para que você não tenha uma consequência maior como teve Moisés. Ele perdeu aquilo que ele mais tinha de importante, que era chegar na terra prometida, no lugar prometido para ele, né? E para aquele povo. E é isso que eu queria muito que ficasse gravado no seu coração. Confie em Deus, não deixe que esse momento de ira, esse momento de raiva faça parte de você, faça parte dos seus dias. Como eu disse, nós somos seres humanos, nós vamos ter momentos sim, mas peça que o Espírito Santo te acalme, peça que Deus esteja com você e nesse momento que Ele acalme o seu coração, para que você não faça alguma atitude que depois lá na frente você vai se arrepender. Lembra que eu disse aqui do momento de vingança, de você querer devolver a outra pessoa aquilo que aconteceu com você? Isso não pode acontecer. Você precisa devolver para outra pessoa aquilo que Deus coloca em você, que é o amor e não a ira. Então eu queria muito que essa palavra ficasse no seu coração. Guarda isso com você. No momento de raiva, no momento de ira, não deixe que ela se prolongue. Peça ajuda a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele esteja com você e cuide do seu coração. Para que isso passe e que isso não tenha consequências maiores. Para que você não tome atitudes de que você vai se arrepender depois. Porque um momento de ira, uma coisa que você fizer, talvez se você pedir perdão, você consegue recuperar. Mas se você tomar uma atitude que em alguma situação que você não consiga recuperar, é um tempo perdido, é uma confiança perdida, é uma situação perdida que você não vai conseguir voltar atrás, tá bom? Fique com essa palavra no seu coração. E é isso que nós aprendemos um pouquinho hoje, tá bom? Eu espero que você tenha uma outra semana muito abençoada e que esse tempo que você estiver assistindo a aula, você sinta o amor de Deus por você. Se for preciso, ajoelhe aí na sua casa, peça para que Deus te ajude a limpar algum sentimento ruim que ficou no seu coração, para que o seu coração não fique cheio de outras coisas que não sejam as coisas de Deus, que é o amor, é a paz.
que tudo isso esteja fora do seu coração para que ele fique limpo para as coisas de Deus, tá bom? A gente tá com muita saudade de vocês, a gente não vê a hora de estar de novo lá na nossa sala, todo mundo junto. Vocês são muito importantes para nós. Eu fico muito feliz quando chega o dia de gravar a aula de vocês, porque para mim é um momento muito importante, é um momento muito abençoado em que eu aprendo também, tá bom? Fiquem com Deus, viu? E logo, logo a gente vai poder estar lá tomando nosso café da manhã juntos, comendo um bolo de chocolate, abençoados por Deus em nome de Jesus, viu? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês.